Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao MEC, a União Municipal Espírita de Petrópolis. Hoje, mais uma vez, um dia muito bonito na nossa cidade imperial. Calor, né? Mas tem gente que detesta, tem gente que ama, né? Eu amo, mas a gente tem que saber equilibrar, né? Mas é muito bom estarmos aqui todos reunidos, mais uma vez, em nome do Cristo, para que possamos refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre esses dias tão difíceis, né, que temos vivido por aí. Sabemos que não é à toa, né, que nada acontece por acaso. Eu acho que é por isso mesmo que é tão bom, é tão importante a gente estar aqui, para que a gente possa entender um pouco mais sobre tudo isso. Então, que todos sejam muito bem-vindos e que possamos ter uma reunião de muita paz. Nós vamos ler um livro para fazer a ambientação, do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. E é muito interessante essa lição. Como todas, né? Mas essa estava lendo aqui é muito para a gente refletir realmente. Não traga o ontem para hoje. Entreguemos nosso coração ferido para os dias que já se foram. Para dar as boas-vindas ao novo dia, é preciso se despedir do dia velho. Pense e esteja decidido a deixar no chão do tempo tudo aquilo que não pode ser mais mudado. Hoje, Deus lhe deu o presente mais valioso que você já recebeu em sua existência. Ele lhe deu o tesouro do tempo para que você o aproveite e escreva, com atitudes positivas, a sua história de felicidade. O minuto de quem chega à vitória é o mesmo minuto de quem experimenta o fracasso. Vamos dar corda no relógio de nossa vida? Então, meus amigos, aproveitando essa lição, vamos nesse momento acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, procurando deixar fora desse ambiente os problemas, as dificuldades e as dores. E procurando, cada um de nós, visualizar a presença do amigo Jesus. Que possamos abrir os nossos braços e receber com carinho e com amor, com aquele sorriso tão belo, com seus olhos azuis, deixando que Ele nos envolva e nos ampare com todo amor. E assim, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui junto a Ti, nesta casa que nos dá tanto amor, que nos recebe com carinho, com amor, com alegria. Que possamos abrir os nossos corações na tarde de hoje a receber os Teus ensinamentos, para que assim possamos esquecer o nosso passado e procurar, de agora em diante, construir um futuro melhor. Que Tu possas abençoar esta casa e a cada um de nós que aqui se encontre, encarnados e desencarnados. Te pedindo que abençoe também a Débora, na sua exposição, no seu trabalho, que ela seja amparada, Senhor, para que tudo possa transcorrer da melhor forma possível. Obrigado por tudo, amigo. Abençoe também os nomes que foram colocados ali na cesta e que todos nós possamos ser envolvidos pelo Teu amor. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos estar aqui no Pátrio, Débora hoje trazendo para a gente qual o sentido da dor e do sofrimento.
falei que nada é por acaso? Boa tarde a todos. Eu te ligar meu celular para deixar a campainha ligada. Já pensou falando, começa a tocar música aqui. É minha. Mas sejam todos bem-vindos a essa casa tão amada, como o Fernando falou. E vamos nós estudar um pouquinho. Eu vou tentar falar o suficiente, porque eu quero muito ler no final uma história desse livro, Arte de Recomeçar, da Cirineia Yolanda Maffei, pelo espírito de Leon Tolstói. Se vocês conhecerem essa história, me ajudem. Quem não conhecer, farei o convite para a leitura, tá? Então vamos lá. Qual o sentido da dor e do sofrimento? Qual de nós aqui nunca sentiu dor, seja em que aspecto for? E qual de nós aqui nunca sofreu? E é por conta desse título que hoje nós estamos aqui. Então nós vamos ler e conversando como a gente sempre faz, né? O pessoal lá em cima também que eu não tinha visto. Analisemos alguns pontos importantes para iniciar nossa conversa. Renascemos várias vezes no planeta Terra. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. A cada encarnação, uma experiência, aprendizado e ou resgate de enganos anteriores. Deus é amor e por isso não pune, não castiga. A existência da lei de causa e efeito. Então, quando a gente fala de dor e sofrimento, a gente precisa lembrar disso tudo que eu falei antes. De que a gente está encarnando e reencarnando nesse nosso planeta chamado Terra, do nosso sistema solar, dentro da Via Láctea. Nós somos um grãozinho de areia quando a gente estica o olhar lá para o universo. E isso faz a gente compreender que às vezes a gente está vivendo um momento de dor quase que insuportável, mas a vida é muito maior que isso. Mundo de provas e expiações significa o quê? Em várias vidas que nós vemos aqui, ou quando nós morávamos em outra estrela e viemos para o planeta Terra, muitas vezes, sem querer, a gente se enganou, a gente cometeu erros e enganos. E tudo aquilo que a gente faz fora a lei de amor, a gente precisa resgatar, através da dor ou através do amor. Quando a gente consegue resgatar através do amor, a dor e o sofrimento ficam um pouco distante de nós, ou quando vem, a gente tem mais resistência. Mas quando nós somos teimosos, a dor vem, justamente como professora, como grande lição. Então, quando nós estamos sofrendo, precisamos lembrar que esse planeta é um planeta escola, em que a dor vem, agora que eu vi você, em que a dor vem para nos ensinar, não como punição. E aprendizado resgate, porque quando a gente está sofrendo, a gente está ressarcindo enganos do passado, mas ao mesmo tempo, não é só resgate, a gente está aprendendo alguma coisa com aquela lição. E acima de tudo, Deus é amor. Alguém poderia dizer que Deus é cruel o suficiente para me fazer sofrer? Se fosse assim, Deus não seria perfeito, não seria o grande Pai. Se Ele permite que eu passe por momentos difíceis, de dor e sofrimento, existe uma razão, porque nada foge ao seu olhar. Não tem aquela passagem que diz, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba, e não cai uma folha da árvore sem que Ele perceba. E nós somos um pouquinho mais que o nosso fio de cabelo e a folha da árvore, né? Ele nos criou. Então, sabendo disso, a gente começa a ter o quê? Resignação. Forças para passar esse momento de dificuldade de uma maneira um pouco melhor. E às vezes a gente ouve assim, você está sofrendo tanto, você não se revolta. O espírito é frio, né? Às vezes a gente chama de frio, né? A gente já ouviu isso. Você não sente a dor, você não se expressa, a gente entende, a gente sofre, né? Só que tem uma compreensão que faz com que a nossa dor fique um pouquinho mais diluída, um pouquinho menos dolorosa, porque eu sei que é um motivo. Eu não me sinto abandonada ou excluída pelo Pai. A experiência humana é um aglomerado de momentos que a gente fala assim, nossa, a gente só vê sofrimento. Ou então nós vemos pessoas muito bem e eu estou muito mal. Por que isso? Então o que a gente observa em sociedade no nosso planeta? Momentos de alegria e tristezas, vitórias e derrotas, esperanças e desilusões, saúde e doença. O nosso universo, não só o planeta Terra, mas o universo como um todo, que é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa dimensionar, é um universo dual. Lembram do símbolo chinês Yin e Yang, aquela gotinha, um círculo com duas gotinhas, né? Uma pretinha e uma branquinha? Aquilo ali significa o quê? A dualidade do universo.
Positivo e negativo, claro e escuro, felicidade e dor, tem várias coisas naquela filosofia de um pequeno símbolo. E a vida é assim. Como é que nós sabemos que a gente precisa tanto dessa luminosidade do sol? Porque quando chove, está de noite, a gente fala assim, nossa, é tão bom o sol, não tão quente assim, né? Mas é tão bom o sol, porque através de algo não tão positivo, nós damos valor a algo que é muito positivo. Quando a gente se vê no fio de um limite, a gente dá valor a tantas outras coisas que até então, naquele momento, a gente não tinha despertado. A dor existe, alguém duvida disso? Alguém podia dizer assim, mas as pessoas que têm muito dinheiro, uma condição social melhor, não sofrem. Será? Steve Jobs, uma pessoa extremamente inteligente, com potencial financeiro enorme, teve uma doença que não teve cura. Vocês lembram disso? Adiantou tanto poder material, sendo que as mãos de Deus, no sentido de ensinamento, é muito além do que qualquer coisa material que a gente tem. Então, ter coisas materiais não significa o quê? Felicidade. Vocês já fizeram um trabalho social com pessoas com extrema necessidade financeira, de uma série de coisas? Nós aqui na casa temos alguns trabalhos assim e a gente se dedica a isso há muitos anos. Tem vezes que a gente se sente mal porque a gente sai de casa com café da manhã, com almoço, com roupa cheirosinha, sem dor física, tendo nossos pais em casa, nossa casa própria, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, e a gente vem ajudar as crianças, ou os pais dessas crianças. E a gente reclama, né? Nossa, tem que ir lá hoje, tem um sol tão bonito, podia estar na praia, na piscina, em qualquer outro carro, mas eu tenho que ir na América fazer trabalho. Às vezes a gente luta com a gente mesmo. Aí quando chega aqui, nós encontramos essas crianças e esses pais, que não têm nada. Não tem residência, não tem alimentação, não tem estudo, não tem saúde, não tem nada, mas tem uma força de viver, que aí a gente se sente mal por isso, porque a gente tem tudo em tese e na verdade a gente não tem nada. E eles não têm nada do material, mas tem uma centelha de força aqui tão forte, tão grande, que superam as dificuldades. Entre eles, a gente observa, o Fernando faz parte desse trabalho de sábado ainda? Não. Eu também não mais diretamente, mas a gente trabalhou nisso há muitos anos. Quando tinha alguma roupa, alguma alimentação e o outro não, ou tinha de menos, ou comia mais rápido, ou estava com fome, me tirava e dava, né, filho? Lembra disso? Não tem essa, não é meu, olha para lá porque isso aqui é meu. Eles dividem. As pessoas que passam dificuldades financeiras, sociais, elas têm uma disponibilidade de divisão das coisas materiais enorme. E nós que somos os felizes, os privilegiados, a gente tem um sentimento de egoísmo que não nos permite dividir o olhar para o outro sem ter compaixão, a gente acha que é concorrente. Então, diante disso, como não ter dor para nos ensinar? E aí explica. Já o sofrimento é o resultado, na maioria das vezes, de nossas escolhas, conscientes ou não. Vamos lá. Um dos exemplos mais simples e de que todos nós iremos passar ou já passamos. A gente perde um grande amor na nossa vida. Pai, mãe, marido, esposa, filho, tio, tia, prima, um grande amigo. É uma dor, não é? Uma dor que cada um de nós tem a definição própria. Ninguém dói da mesma forma. Só que o fato do óbito é comum. A dor eu vou receber de forma que o meu coração aguente, que os meus ensinamentos me permitem. E se eu tiver um certo equilíbrio, conhecimento de vida além da matéria, o meu sofrimento vai ser menor, apesar de eu sofrer. As pessoas que não têm religiosidade, seja qual for, porque todas as religiões são maravilhosas, desde que levem a Deus e não propagam o mal. Não existe rótulo para a espiritualidade. Quem é isso ou aquilo, só se quer saber se é um homem de bem. Então, independente da religião, aquele que a tem, sofre esse momento com menos dor. O sofrimento é menor. Se vocês forem a um velório ou enterro de uma família espírita, vocês vão ver que na maioria das vezes não existe desespero. Porque a gente sabe que é uma separação momentânea. O físico se distancia do nosso toque, mas o amor e a presença espiritual vai estar sempre conosco. E vem os sonhos, e quem tem mais sensibilidade mediúnica consegue ver os vultos, às vezes vem de casa, até dos nossos cachorros e gatos. Depois a gente encontra alguém que dá recado do nosso familiar que desencarnou. E aí a gente começa a entender que realmente não houve morte, houve uma mudança dimensional do físico para a parte energética que nós já somos.
Mas quem não tem esse conhecimento e acha que realmente morreu para sumir, para nunca mais, é desesperador, não é? Então, muitas vezes a gente está no velório de entes queridos nossos, a gente mantém um certo equilíbrio, apesar da tristeza, porque a gente vai chorar, a gente vai viver o luto e precisa ser vivido e não escondido. Mas, às vezes, no velório do lado existe um desespero, uma gritaria, um choro, principalmente quando sai o corpo, né? E as pessoas não querem deixar, nunca mais, não pode, eu vou junto, começam a criticar e falar mal de Deus porque que levou. Então, daí a gente vê que, além da dor, existe algo mais, que vai ser muito mais pesado para aquela pessoa, que se chama sofrimento. Então, a dor sempre virá para nós. Qualquer ser humano no planeta de provas e expiações vai ter dor. A questão é, como eu vou sentir essa dor? O que ela vem me ensinar? Porque a dor vem como ensinamento, é uma grande professora. Não é maldade de Deus que me faz ter dor. Agora, o sofrimento, de certa forma, na maioria das vezes, é a nossa escolha. Nós escolhemos o grau de sofrimento que a gente vai viver. Pela medicina, nós temos 7 dias apenas para sentir dor de um luto, vocês sabiam? Só 7 dias. No 8º, a gente já é classificado como transtorno de depressão. Tem que ser medicado e tarja preta, vocês sabiam? Tá lá. Agora, quem de nós tem um botão para no 8º dia desligar? Já vive o luto, vai embora. Isso é normal, gente? Então, a gente vê por trás disso uma ideia econômica de vender medicação, antidepressivos, para te tirar de um sistema que é natural, você vai sofrer. Você não amava? Até quem a gente às vezes nem gosta tanto, vai descobrir até que gostava quando morre, porque você sente a falta. Como é que isso tem prazo? Quantas pessoas vivem um luto? Meses, anos, porque é o prazo de cada um. Então, cada um tem o seu período de dor, de sofrimento, de luto. Ninguém está errado. Tem pessoas que falam assim, para de chorar, não fica assim com essa cara. Já viveu tanto tempo de luto que a pessoa morreu, a gente não pode fazer isso. Quem de nós sabe a dor que está ali dentro e o sofrimento que está ali? A gente precisa respeitar o momento de cada um. Para a doutrina espírita, a vida é uma escola de aprendizagem e aprimoramento espiritual, e a dor funciona como ferramenta de crescimento e evolução. Assim, a dor física ou emocional é um alerta de que algo precisa de nossa atenção. Quando nós sentimos alguma dor no corpo, o que a gente faz? A gente vai tomar um remédio. Se não passar, um remédio assim, que a gente já tem o hábito, né? Uma aspirina, uma coisa bobinha, não se automedicar. Mas quando a coisa fica muito difícil, nós vamos procurar um médico. Se a dor não viesse, nós iríamos. E às vezes a dor até vem, a gente finge que não, né? Não, deixa que ela vai passar sozinha. Aí quando a gente vai procurar, a coisa ficou mais esquisita. Mas a dor sempre é um alarme de que algo em nós está precisando de uma observação mais acentuada. E como a gente falou, a doutrina espírita sempre diz que a dor o nosso planeta Terra é uma escola, a dor é uma professora, o sofrimento vai ser uma escola, muitas vezes um hospital. Porque através dela a gente está purgando sentimentos, colocando para fora como um grande vulcão em erupção, para que a gente se melhore, porque sem essa dor a gente não andaria sozinho. Tem uma história que está no livro, que eu não vou lembrar o nome, se alguém souber me fala. Uma família morava numa fazenda e os negócios começaram a andar errado, ficaram pobres. E todo mundo pedia, meu Deus, não chegavam a orar com fé, era mais uma reclamação com Deus. Meu Deus, como é que a gente ficou assim? Aí eles foram matando as galinhas, os porcos, as plantas não eram cultivadas, o que tinha se alimentado foi acabando, até que sobrou uma vaca. E aí a vaquinha era tudo para eles, eles tiravam leite, faziam queijo, vendiam o leite, vendiam o queijo, e a família inteira, assim, meia dúzia de pessoas, vivia através e em função da vaquinha. Com isso todo mundo se acomodou, tipo assim, ela está conseguindo dar o mínimo para nós, o mínimo está ok. Quantos de nós se acostumou erradamente a viver no mínimo? Nós não nascemos para viver no mínimo, nós vivemos para nascer em abundância. Não é excesso. Abundância no sentido da gente estar feliz, de não ter grandes preocupações e de não ficar estacionado no tempo. Beleza. E a vida foi passando, e aí o mentor daquela família falou, essa família não está legal. Eles se acomodaram. E como? Eles estão sobrevivendo com a vaquinha. Mas ninguém se mexe para sair disso.
E aí a família continuava orando para a vida melhorar, mas a vaquinha estava sustentando todo mundo. Aí, uma bela vez, veio um mentor de um grau mais alto e falou: nós vamos ajudar essa família. Aí os mentores da família ficaram: ai, que bom, né? Vai vir uma solução. Aí induziram a vaquinha a passear no pasto. Literalmente a vaca foi para o brejo. A vaquinha desencarnou. E aí um dos anjos falou assim: gente, que coisa horrível, vocês não falaram que vinham ajudar, se a vaca morreu. Como é que a família vai viver agora? E aí, quando foi à tarde, na hora de recolher, né? Porque à tarde você recolhe o gado, né? No caso era uma vaquinha só. Cadê a vaquinha? Procura daqui, procura dali, encontraram a vaquinha caída no brejo. E foi um desespero. Como é que a gente vai fazer? E agora? Sem leite, sem queijo, sem venda, sem dinheiro, a gente vai morrer. O desespero foi tão grande que o pessoal saiu no dia seguinte começando a dar um jeito de ver o que ia fazer. Aí, passados uns dias, o pai da família arranjou um trabalho, a mãe da família arranjou um trabalho, o filho mais velho, outro filho. Quando viu, a família toda estava trabalhando, começaram a cultivar a terra, a arrendar o pasto, as coisas começaram a melhorar. Passado um tempo, aquele grupo de anjos veio visitar a família, porque não estava mais recebendo oração nenhuma deles, para o que aconteceu, né? Vamos lá ver. A família voltou a ser próspera. E aí, de novo, veio aquele anjo de uma escala mais elevada e falou: está vendo? Nós conseguimos ajudar, mesmo que o caminho tenha sido ruim, que a vaquinha desencarnou, mas era o necessário. Houve dor nessa história, houve sofrimento, mas resolveu a situação. Entendem por que a gente tem dor e às vezes a gente é levado ao sofrimento? Porque se não houver esse empurro da nossa vaquinha, da acomodação ir para o brejo, a gente fica no mesmo lugar. Quantas vezes em grandes sofrimentos nós demos grandes passos na nossa vida? E se aquela dor não viesse, a gente estaria ainda na mesma condição que a gente estava lá atrás. Ui? Então ele faz mais simples. Passou. Acho que aperto forte. Sofrimento é dor que perdura e nos impede de seguir. Esse é o problema. A dor vem. Eu preciso superar. Se eu me acomodar, eu começo a aumentar o sofrimento. E aí eu congelo. E quando eu congelo pelo medo, o que eu resolvo da minha vida? Nada. Alguém com medo consegue tomar grandes decisões? Parece que o nosso pensamento nubla, né? A gente não consegue nem achar a saída de um lugar que a gente esteja. Porque o medo vem e o medo paralisa. Aquele filme Duna, a primeira versão, diz uma frase que eu era criança, mas eu nunca mais esqueci. O medo paralisa a mente. E é verdade, quando a gente está com medo, a gente não consegue pensar em nada, então eu preciso me acalmar. E essa calma a gente baseia na fé que a gente tem. Quando nós temos fé, eu tenho uma força interna que vem me acudir nessa hora. É a resistência em deixar ir, em aceitar a transitoriedade da vida. Quando eu estou sofrendo, às vezes, na maioria das vezes, é isso aqui. Eu tenho resistência a mudanças, eu não deixo as coisas do passado seguirem, eu fico tentando segurar com as mãos a água, que é fluida por natureza. A vida é fluida. Se nós observarmos a natureza, ela é abundante, ela é movimento constante. A cada estação, seus frutos, suas flores, as árvores, ficando com suas folhas caídas pelo chão, um movimento constante. Alguém já viu o sol não aparecer, as estrelas não surgirem, os frutos não aparecerem numa estação porque resolveram não trabalhar dessa vez? Há movimento. As ondas do mar em movimento, nada para. Por que a gente acha que tem que parar? Quer ver um grande perigo que o ser humano vive? É a aposentadoria. Eu sempre comento isso. Você vai se aposentar? Faça isso. Mas não para. Muda de tarefa. Vai fazer alguma coisa que você goste. Até para você se manter financeiramente, porque hoje a vida financeira está difícil para todo mundo, nem todo mundo consegue relaxar. Então vai fazer alguma coisa, mas sem a pressão da obrigatoriedade. Agora parar, ficar em casa, olhando para a parede, vendo televisão. Gente, quem sustenta isso fica bem? Alguém aguenta, de verdade? Se tiver alguém aqui tá feliz 100% só com isso, não é pouco. Eu acho que é pouco, porque o ser humano ele pode muito mais, ele pode se dedicar a um trabalho voluntário, ele pode fazer algo por alguém, ele pode voltar a estudar, em tantas coisas e tarefas, trabalhos voluntários, trabalhos com artesanato, movimento. Porque se a gente for fazer um levantamento, na época eu li isso, as pessoas que se aposentam e se acomodam, elas têm dois problemas.
Começa a se meter, se intrometer na família e dá uma zebra danada, ou adoece e morre logo. Duas opções péssimas, né? Então, o que a gente tem que fazer? Se movimentar. Pode surgir da sensação de perda de oportunidades, de momentos não vividos, ampliando assim a dor. Quando a gente não aceita a vida como ela é, a gente sempre vai achar alguma coisa errada. A gente sempre vai culpar alguma situação, pessoa e às vezes a nós mesmos. Só que quando eu estou fazendo isso, eu estou perdendo a oportunidade de viver e eu só estou aumentando o meu sofrimento. Quando a gente olha para alguém, a gente tem que olhar para aquele alguém como exemplo de algo que eu vou poder alcançar e até mais, mas não como cobrança de mim mesma de que eu estou parada aqui. Porque eu estou me movimentando do meu jeito, não do jeito que a pessoa se movimentou. E a gente não tem nada também com a vida do outro. Segundo Divaldo Pereira Franco, ele diz assim: os problemas são convites à superação e ao desenvolvimento de potenciais latentes. As dores e dificuldades são recursos valiosos para o despertar do espírito imortal. Lembra da vaquinha? Foi um despertamento de cada um for ir procurar o que fazer. Então a dor e o sofrimento, ele faz com que a gente descubra em nós forças que a gente não saberia e não sabe que tem. Quando alguém quebra a perna ou o pé e fica impossibilitada de trabalhar e de fazer as funções de casa, como é que a pessoa fica? Nossa, eu fazia isso assim assado e era tão bom e agora eu não consigo. A sensação de limitação, de você não fazer o que você tem o hábito, ou você se revolta ou aquilo vai te despertar das potencialidades que você tem. Quantas pessoas têm problemas com a mão que escreve e vai acabar tendo que desenvolver a outra mão para escrever e as habilidades surgem? Vários exemplos na televisão a gente vê hoje na internet, né? Pessoas que nascem com deficiências físicas, não têm os braços, ela aprende a escrever com os pés. Quantos de nós aqui tem dificuldade de ficar 5 minutos na ponta do pé fazendo exercício? E a pessoa pega um lápis e uma caneta e tem uma caligrafia melhor que a nossa. E aí? O que foi isso? O despertamento da nossa potencialidade. Jesus nos ensinou: vós sois deuses, vós sois luz, podeis fazer muito mais do que eu faço. Então as potencialidades moram em mim e algo precisa acontecer para que eu desperte. Pode ser através do amor, da bondade, do meu trabalho no bem, isso vem à tona. Quanto mais mediunicamente a gente trabalha, mais sensível ao plano espiritual a gente fica. Vocês sabiam disso? Quanto mais a gente lê os bons livros, mais perspicaz a gente fica para a vida. Peguem um livro e leiam. Dá um tempo, volta a ler esse livro. Vocês vão saber ver ali muito mais coisas porque vocês viveram. Então, quanto mais a gente se aprimora, mais aprimorada a gente vai ficando. Mediunidade é assim. E a nossa vida física e espiritual tem esse caminho. A doutrina espírita enfatiza o desapego dos nossos desejos e expectativas. Demonstra a necessidade de aceitarmos as coisas como elas são. Encoraja a vivermos no presente, valorizando o agora. Tudo que a gente não faz, né? A gente é desapegado. E eu tenho dificuldade com isso, confesso. Ainda mais meus livros, né? Não mexe. Deus. Só que eu sei que o meu caixão não vai caber nenhum deles, é triste, né? Mas eu vou tentar plasmar do lado de lá. Tem coisas que a gente tem uma história e é muito difícil desapegar. Às vezes é uma bobeirinha. É isso aqui, ó, que está tampando já. Para ninguém isso tem importância, tem? Vocês nem tinham visto isso aqui às vezes. Mas para quem fez, para quem colocou aqui, isso aqui é precioso e a gente tem que entender. É o momento dela de um dia olhar e falar: nossa, Fernando fala muito disso para mim. Já deu o tempo que tinha que dar, com a função que tinha que ter, está na hora de fazer andar. Seguir para outras mãos. Isso é desapego, a gente precisa, está aprendendo. O tempo todo. Aceitarmos as coisas como elas são. A gente consegue aceitar? Geralmente não, a gente fala assim: para que isso foi acontecer? Deus nessa hora não estava me vendo, porque isso aconteceu, não podia ter acontecido. E agora? E agora que aquele foi o melhor caminho. De toda coisa difícil e errada vem uma grande solução. Lembra aquele ditado de que quando a gente está sofrendo a gente não gosta de ouvir? Deus fecha uma porta e abre uma? Aí a gente fica: abriu nada, não estou vendo, não estou vendo nem parede para ter janela. Mas passa o tempo, as coisas acontecem, de repente a gente vê várias janelas, passa por elas e ó, a vida mudou. Quantos de nós já viveram momentos dificílimos? Estamos aqui hoje, não é? A gente passa e supera tanta coisa. E a gente não imagina que tem tanta força assim.
e vivermos no presente. Quem vive no presente? Nenhum de nós. A gente está preso no passado, com as dores que vivemos, com as coisas que a gente não soube superar, e estou preocupadíssima com o meu futuro, como é que vai ser. Onde é que eu estou? Nem lá, nem lá. E eu preciso estar aqui. Nós falamos sempre assim, eu olho para trás, para o meu passado, para tirar uma lição, para recordar algo bom, em frações de minutos. Se eu ficar demais olhando para o passado, eu vou ficar triste e desesperada. Então, eu olhar rápido, para aprender alguma coisa, para me dar força para seguir. E eu vou olhar para frente para que eu veja objetivos e vá para lá. Mas eu tenho que olhar para o hoje, porque o meu futuro depende de quê? Do passado ou do presente? Do meu presente. Se eu não tenho presente, eu vou ter futuro? Gerações novas aí, vamos pegar no pé da galerinha nova. Estão construindo futuro, gente? Não. Infelizmente, a gente fica observando e tem estudos sérios. Eu não sei se é Suécia ou Suíça, algum país europeu, nórdico, não lembro qual, suspendeu de todas as escolas os produtos digitais. Voltemos ao caderno, lápis e borracha. Porque as crianças estavam com dificuldades de elaborar raciocínios e conversar. Porque é tudo no automático. Sabe aquele aqui, que é AK, e não aqui, o I, que mata qualquer um com a língua portuguesa? Imagina, que profissionais vão sair daí se a pessoa não tem paciência de escrever direito, de ouvir o outro, porque também a gente não ouve, né? Eu estou conversando com o Fernando, estou no celular. Aí daqui a pouco ele também está. Aí quando vê, está todo mundo no celular e ninguém está com ninguém. Isso é vida. E as gerações dessas do mundo digital, a gente está nela, mas o pessoal mais novo, quantas vezes a gente vê pais que não têm paciência com seus filhos e entregam o celular e o tablet que é para a criança sossegar. Vocês acham que isso está dando certo? As crianças brincam como nós brincamos? Joelho ralado, canela ralada, roxa. Eu só vi os meus quando eu ia tomar banho, que ardia, nossa, porque a gente estava brincando. Eu passei minha infância brincando com os meus cães. Hoje em dia, a pessoa tem medo até de cachorro e gato, fica cheio de nhenhenhã. E os pais deixam. Isso é maternidade? Não, isso a gente está voltando para trás. Então, daqui a algum tempo, nós vamos saber a geração que hoje está assim, quais frutos darão. Vai ver o sofrimento? Com certeza virá. Mais ainda para os pais, que perderam a oportunidade de dar educação adequada a seus filhos e vão colher os frutos. Então, o que a gente tem que fazer? As crianças pequenas e os jovens, a gente precisa acolher, olhar, cuidar, proteger e ensinar. Não pode largar na escola, largar em qualquer lugar. Tem pais que não sabem que os filhos vivem, a gente vê isso em consultório. Não sabem nem quem são os amigos. E eu tenho notícias aqui de grandes escolas que há problema de drogas pesadas. De crianças chegar com a bolsa, a mochila cheia de droga e falar assim, quem quer, pega o que quiser. E aí? Você acha que alguma criança vai contar isso para os pais? Você acha que a escola vai tomar atitude quando na escola de alto grau, os pais pagando muito caro? Não fingir que não viu, né? Dá menos problema, né? Quem é que tem que tomar conta? Os pais. Voltando para cá. A vida é uma série de escolhas, incluindo como responder à dor. No início a gente disse, a dor sempre virá, ninguém foge, porque a gente vai perder entes queridos, nós vamos perder oportunidades de várias coisas. É natural, faz parte do nosso aprendizado no mundo de prova e expiação. Mas como eu vou viver essa dor? Se eu não souber viver bem, o sofrimento vai vir abrir minha porta e vai fazer com que essa dor perdure mais tempo. Podemos nos apegar à dor e permitir que ela se transforme em sofrimento. Ou podemos aceitá-la, aprender com ela e seguir em frente. A dor é professora, lembra? Quando a gente enfrenta um problema sério de saúde, a primeira coisa que a gente tem que perguntar para nós mesmos é: o que isso quer dizer para mim? O que isso veio me ensinar? Qualquer dor física. A dor física ela é a somatização de emoções e sentimentos. Sempre, não tem exceção. A não ser um mapa kármico em que você veio já dizendo que precisa passar por aquela experiência. Mas essa experiência veio para o teu mapa reencarnatório, porque lá atrás algo você sentiu e fez que você não deu conta lá atrás e agora você está mais forte para suportar. Então, quando a gente sofre dores muito fortes, a gente tem que se sentir privilegiado, porque agora eu estou com forças para superar. Mas o que essa doença veio me trazer de
perguntas e respostas. Eu não tenho que acusar ninguém da doença, nem a Deus. Eu tenho que olhar para mim. Por que tantos médicos acertam o tratamento com um e erram com o outro? Vocês já viram isso? Mesmo médico. Ele dormiu uma noite mal dormida e receitou remédio errado? Não. O que é a lição de cada um? O bom médico, ele está na rede pública e na rede privada. Vocês sabem disso, né? Então, é o erro da rede pública ou privada? É o erro da falta de ética do profissional, seja ele qual for, em qualquer lugar. E por que às vezes a gente bate na mão de um profissional não tão dedicado? Porque a minha sintonia me levou para ele. Aonde eu estou? Compreendem que muitas das nossas dores estão nas nossas mãos pelo que nós somos e pelo que nós emitimos para o outro em matéria de energia? Não é o culpado o vizinho que faz barulho. Algo me levou a morar num lugar em que isso ia acontecer e está acontecendo para que eu aprenda alguma coisa. Não que eu fique jogando pedra na janela do vizinho, querer enforcá-lo. O que eu estou precisando aprender? Essa é a grande pergunta sempre. A dor pode ser inevitável. O sofrimento, em grande parte, é uma escolha que podemos aprender a gerir. Vou dar um exemplo da minha família que eu já dei aqui várias vezes. Minha mãe tem uma prima, que ela é viva, que perdeu o filho fazendo o 2º ano de engenharia aqui na UCP. De repente passou mal, foi levado ao médico, descobriu uma leucemia, fez tratamento, não adiantou, desencarnou em menos de 5 meses. Isso foi um baque. Cara, forte, grandão, bonitão, com a vida toda na mão. Até hoje, isso já se passaram 30 e poucos anos. Os outros 2 filhos dela perderam a mãe no óbito do filho. Ela não conseguiu superar, até hoje. Uma depressão profunda, uma falta de vontade de viver, nada tem graça, só acorda, respira e vai dormir. Não estou dizendo crítica a ela, jamais. Até porque é uma pessoa que merece muita oração e acolhimento, mas percebem como ela não conseguiu superar e aquela dor está se prorrogando por 30 anos? Isso não é uma escolha dela? É porque ela ficou com raiva de Deus e ela não gosta nem de ouvir essa palavra. Entendem? Como é difícil a pessoa, quando ela não se enverga. Existe um dito chinês que diz assim: a gente tem que ser forte como os bambus, que eles envergam, mas não quebram. Ela não admitiu ser envergada e ela quebrou. Você imagina os filhos perderam o irmão e perderam a mãe. É duro, né? Agora, é por acaso? Que espírito é esse que foi tão forte na resistência de se dobrar uma dor e fazer com que aquilo ali ficasse insuportável para todos? Uma hora ela vai ter que pensar e repensar a vida dela, que não seja nessa encarnação, vai ser na próxima, mas ela vai ter que pensar. Não foi acaso que ele partiu, foi missão dele, necessidade dele. Mas, quando a pessoa não aceita a vida, ela briga com Deus. Com essa compreensão, podemos começar a fazer escolhas que nos conduzem a uma vida mais plena e feliz, de aprendizado contínuo e crescimento espiritual. Então, de manhã, quando eu abro meus olhos, a gente ora, agradece à noite, agradece pelo dia que vai ter, e a gente tem uma perspectiva, igual como se fosse uma grande agenda na nossa mente, né? E hoje é sábado. Hoje eu tenho reunião pública no UMEC, 15 horas, então eu tenho que fazer tudo para estar livre e já chegar lá às 14 e pouquinho. Mas aí antes eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado, escreve, fala, não é assim que a gente fala? Aí de noite eu vou fazer assim, vou fazer assado, é assim que a gente abre os olhos. Alguém disse que isso vai acontecer 100%? Não, porque a vida é movimento. Alguém te telefona, vai te roubar o tempo da parte da manhã que você ia botar a roupa na máquina para lavar. Você ia fazer um almoço, já não vai dar, você vai ter que descongelar alguma coisa que já está pronta, senão a hora está voando. E assim a gente vai se adaptando à vida. A gente não luta contra ela, a gente se adapta. Nas coisas boas e nas coisas ruins. Então tudo é o quê? Uma escolha. A situação que nós mais fazemos na vida é escolher o tempo todo. A gente escolhe levantar da cama, a gente escolhe o que vai comer de manhã, a gente escolhe a roupa que vai vestir, a gente escolhe como vai tratar as pessoas. O tempo todo a gente escolhe. Hoje a gente escolheu estar aqui.
Ah, mas é que todo sábado eu vou. Não é rotina, você escolheu. Quem hoje está aqui, muitos nem pensaram de vir e de repente, vamos lá, vamos, fui. Acaso? Nunca existe acaso. A dor é fisiológica, o sofrimento é psicológico. Olha que interessante essa visão. O sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. A dor a gente detecta. Isso aqui me fez doer em mim. Está doendo. Agora o sofrimento, vai explicar para alguém o que está sofrendo, o que é o teu sofrimento. E tem aquela coisa horrível de dizer, não, meu sofrimento é maior do que o do Fernando. Existe aparelhagem para medir isso? A dor dele é insuportável e a minha também é. São diferentes, mas são dores. E a gente tem que respeitar esse sofrimento. Em se tratando de uma doença, é o sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda de controle e ameaça à integridade do eu. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. O que eu falei das crianças? Vivem numa vida tão difícil. Existe uma dor, mas elas não sofrem, elas superam. Então existe dor sem sofrimento. Como tem sofrimento sem dor, a pessoa que não tem estímulo de vida, você pergunta assim, nossa, mas você tem tudo o que um ser humano poderia ter de bom para viver bem. Mas ela não consegue superar, ela vive em sofrimento. São aquelas pessoas que vivem reclamando de tudo. Nada tá bom, nada tá perfeito. Quando você dá bom dia, ela diz assim, bom dia por quê? Isso é o quê? A pessoa está em sofrimento constante. O sofrimento, sendo mais vasto, é existencial. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas e sociais e espirituais do ser humano. A dor influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor. Tem um rapaz que aparece muito na mídia, ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Ele só é o tronco. Ele acho que é americano. Vocês sabem quem é? Esqueço o nome dele, é um lourinho simpático, é americano. Então, ele hoje é palestrante, ele vai incentivar as pessoas em empresas e fazer várias convenções para ensinar a gente a viver. Porque ele não tem braços e não tem pernas, precisa de alguém que pegue ele igual um pacotinho, gente, dá até nervoso. Mas ele é tão simpático, ele é tão de bem com a vida, ele tem um sorriso estampado no rosto o tempo inteiro e não é forçado, é ele. Ele não podia estar em cima de uma cama e reclamando e pensando? Não. Ele reverteu a dor dele em luz e não em sofrimento. Tem uma história, acho que do Divaldo, do Chico, não lembro, em que um rapaz, uma mãe, estava desesperada porque o filho tinha tido um problema físico e teve que amputar os 2 braços. E aquela bactéria, alguma coisa, fez ele ficar tetraplégico, estava numa cama. E ele extremamente revoltado. E aquilo foi se agravando, ele perdeu a visão. E pouco ouvia. Então a situação dele estava cada vez mais se agravando, só que tinha um problema, ele pensava em suicídio, o tempo todo. E aí essa moça foi conduzida a uma casa espírita, que fizeram oração, veio respostas na reunião mediúnica, e a mãe foi confortada com a seguinte informação, fica calma porque as coisas vão melhorar para ele. Ela ficou feliz, né? De repente apareceu um problema nas pernas, com risco de amputação, a mãe ficou desesperada. Veio novamente à casa, teve resposta daqui. O filho, apesar de tudo, naquele estado, acamado, sem os braços, sem ouvir direito, já com deficiência visual, continuava pensando em se matar. A solução da espiritualidade era criar uma deficiência fisiológica para que a circulação cessasse nos membros inferiores e a amputação viesse, porque ele já estava pensando em se jogar pela janela, e seria a 5ª ou 6ª encarnação dele que ele iria se suicidar, e ele não podia dessa vez, porque iria agravar muito o estado dele espiritualmente. Então, olha só, se a gente visse uma história dessa sem saber o passado de várias existências, de uma reunião mediúnica, de uma casa aberta que explica, se fala essas coisas, ia dizer que era injusto, né? Pensa bem, uma doença, perdeu os braços, audição péssima, visão acabou, e estava com risco de amputação das pernas, que aconteceu. Nossa, isso é uma tragédia. Deus não está olhando por ele, não seria esse o nosso primeiro pensamento? Só que quando a gente vai olhar a história do espírito, tudo muda quando a gente tem visão espiritual da vida. Aquilo ali era um resgate, ele havia se matado em várias encarnações, e naquela ali o planejamento era que ele pelo menos chegasse até o fim, para que ele começasse a adquirir uma reconstituição do perispírito, que é aquele corpo espiritual que a gente tem,
que liga o espírito à matéria, porque estava tudo danificado e o seu espírito estava ficando cada vez mais comprometido. Então ele precisava sofrer, vivenciar a dor para que ele começasse a criar o quê? Amor pela vida. E ia demorar muitas existências, já que o espírito não se dobrava à vida. Essa é uma passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu vou pular. Mas quem quiser veja lá o 5º capítulo que fala sobre resignação, a gente já falou um pouco disso. Aqui é a continuação. Aqui eu já respondendo a pergunta. Lembra qual era a pergunta da nossa reunião hoje? Primeiro slide. Qual? Qual o sentido da dor e do sofrimento? O pessoal fala baixinho com medo de que está errado, tá certo. É isso. Qual é a resposta disso? A gente conversou com a pessoa, né? Mas eu não quero que vocês respondam, não, porque eu vou falar. Mas é só para a gente pensar. A reunião, a nossa conversa hoje era sobre isso. Qual o sentido da dor e do sofrimento? E essa resposta está aqui, olha. Uma pergunta e uma resposta. Pergunta feita por Kardec, resposta dada pelos espíritos. E mais uma vez a gente vê a inteligência de Kardec ao elaborar a pergunta, porque a própria pergunta já tem dicas e respostas de muitas coisas. Então olha só a pergunta. Está lá no Evangelho sobre qual o sentido, proveito dos sofrimentos para outra pessoa. Quer dizer, eu sofro e o que o Fernando tem a ver com isso, né? Então, vem a pergunta. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente seu próprio benefício, quer dizer, a pessoa tem problema, eu vou lá e ajudo, ou eu estou sofrendo também, alguém se favorece com esse sofrimento, além de mim mesmo? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem, quer dizer, eu estou sofrendo, isso serve só para mim ou vai servir para outras pessoas? E vem a resposta dos espíritos. São Luís, em Paris, 1860. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que as tais criaturas se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o seu futuro. Então, o sentido da dor e do sofrimento é, para nós, escola, aprendizado. Eu preciso aprender a me dobrar à vida, a seguir os desígnios da vida e tentar melhorar tudo aquilo que eu posso. Eu não posso me acomodar, eu tenho que buscar soluções. O sofrimento vai depender de mim. Se eu entendo a vida como ela realmente é, o meu sofrimento é menor, eu não vou brigar com a vida. Eu vou encontrar soluções, eu vou estar com as pessoas, eu não vou me isolar, eu não vou ficar amargo. Isso tudo vai fazer com que o meu sofrimento seja menor. E para as outras pessoas, esse sofrimento vai servir de exemplo. Francisco de Assis sofreu a vida toda e foi um grande exemplo. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. E tem um grande exemplo, maior que todos, que sofreu muito por nós, como exemplo, como um grande professor chamado Jesus. A dor que ele viveu, nós não conseguiríamos superar hoje. O sofrimento que ele teve foi muito menor do que nós teríamos, porque ele tinha compreensão de vida. Mas o exemplo que ele deixou da dor e do sofrimento que ele passou aos nossos olhos nos trouxe aqui hoje. Vocês conseguem compreender como a dor e o sofrimento movimentam a vida? Quando a gente consegue olhar para eles com grande olhar de bondade e de amor? Aqui é o livro, que é esse aqui. Lá embaixo na livraria deve ter para emprestar e para vender, eu realmente não sei, mas acredito que sim. E eu quero contar uma história rapidinho, que vai dar tempo, com esse título aqui, Esther. Esse livro de psicografia, ele não tem nome, só traz o título. Está aqui, Esther, sem H. Acho que deve ter umas 20 páginas aqui dessa história e a gente vai tentar contá-la resumida, bem resumida, para que a gente veja o que é o sofrimento. Esther era uma mulher casada, recém-casada, que teve 2 filhos.
O marido, no meio das responsabilidades de família, achou que aquilo ali era demais, porque ele achou que casamento era namoro eterno, não responsabilidade. E os filhos nasceram. O primeiro era um fofinho. A segunda veio com grandes problemas. Ela não falava, ela não andava, ela não se expressava, ela tinha os olhares perdidos, era uma criança totalmente diferente que ficava deitada, precisando de cuidados. E na época do Cristo, imagina, isso era muito difícil. E o que aconteceu? Como ele já estava tendo dificuldade de responsabilidade da família, tendo uma criança doente, ele começou a acusar a esposa que a culpa era dela. E ele começou a enveredar pela bebida, ficava dias fora de casa, quando voltava quebrava tudo, espancava a mulher e batia nos filhos. Olha que vida boa. Bom, o garotinho era um espírito bem iluminado, e a história conta isso. Que apesar disso tudo, às vezes não ter o que comer, ele estava brincando e sorrindo e ajudando as pessoas. E ele andando ali pelo povoado, porque ele ia conversando com um, conversando com outro, ele soube que havia um homem que curava, inclusive que tinha curado um paralítico. Quando ele soube disso, ele ficou enlouquecido. Nossa, ele curou um paralítico, vai curar minha irmã. E aí ele pegou carona com um olheiro, que era um senhor que tinha uma carroça, que tinha produtos de venda, de plantações. Ele fazia esculturas de barro, aquelas coisas que usavam naquela época, utensílios. E aí ele pegou carona com esse senhor, que deixou ele na porta de casa. Ele entrou em casa igual um desesperado, mãe, ela levou um susto. O que foi? Ele é muito agitado, muito cheio de vida. Tem um moço que vai curar minha irmã. Como assim? E começa o diálogo dele com a mãe, ele fala, lembra aquele moço que era paralítico? Está andando. Então, se ele fez com ele, vai fazer com a nossa irmã. Vamos lá, porque ele está aqui no povoado do lado, como se fosse, né, o bairro. Não, como que a gente vai? Seu pai está sumido há dias, a gente não pode sair de casa. Não, a gente vai, porque aquele moço falou que é assim, que é assado, a mãe não conseguiu nem dormir naquela noite, o coração ficou assim, Senhor, o que eu vou fazer, né? Eu não conheço nada, como é que eu vou sair de casa? Naquela época as mulheres não saíam de casa, só com os homens. E se saísse, ia dar muito ruim. Conclusão, no dia seguinte de manhã, quando ela volta com o coração assim, pulsando, o tal moço que tinha dado carona e falado do Cristo, bateu na porta dela e falou, Senhora, eu não dormi essa noite. Pensei muito no que eu conversei com seu filho, eu vou lhe dar carona até lá. Porque ela pensou, como é que eu vou passar para outro bairro da cidade com duas crianças e uma acamada? Nem comida ela tinha para fazer um lanche no meio do caminho. E assim, ele veio e falou, olha, leva na minha carroça. Já pegou um colchonete emprestado, acomoda a senhora com a criança, trouxe comida e a gente vai. Ela ficou indecisa porque ela tinha que dar horas ao marido que estava sumido. Quando ela conta isso para o rapaz da carroça, ele falou assim, não, eu fui procurar por ele, que eu ia pedir autorização a ele para levar a senhora e seus filhos. Mas me disseram que ele viajou a negócios e que vai demorar. Na verdade, já abrindo parênteses, ele foi com mulheres da vida caminhando por aí e ele se meteu numa grande briga e foi morto. Então ela estava livre, mas ela ainda não sabia disso. E ela pega essa carroça, vai com esse senhor para esse vilarejo, esse povoado ao lado, e lá ela se reúne com um grupo de pessoas que alguns eram os apóstolos do Cristo. De repente o Cristo entra, começa a ficar emocionado, começa a chorar do nada, porque a energia dele era uma coisa que contagiava todo mundo. E ela ficou, meu Deus, será que ele pode curar minha filha de verdade? A esperança veio. Ele conversou com todo mundo, chegou para ela e falou assim, não, o nome dela não é Esther, o nome dela é Marta, Esther é a criança. Marta, eu quero falar com você depois que todo mundo for embora. E ela falou assim, como é que ele sabe o nome? Eu não falei com ele, estou vendo pela primeira vez. Traga seus filhos, a Esther, o Ezequiel e o tal molheiro que tinha um nome bem complicado. Ele assim, como é que ele sabe desse povo todo, né? Ela ficou tão sem saber porque ela se sentia tão pequena. E ela estava tossindo muito forte há dias e meses e já estava com secreções de sangue. Ela estava achando que ela ia morrer. E a preocupação dela seria, quem vai cuidar da minha filha doente? Precisa de alguém. O pai não ia poder contar. Bom, todo mundo foi embora. Quando chegou no finalzinho, ele se dirigiu a ela e falou, Marta, por que você sofre tanto? Você acha que a sua filha está em sofrimento? Por que você tem tanto medo? Você acha que vai morrer, né? Por que você pede por ela e não pede por você? E ela começou a ficar mais emocionada ainda, porque do jeito que ele falava com ela, era a conversa que ela teve com Deus, pedindo ajuda.
E ela ficava cada vez mais entusiasmada, ao mesmo tempo emocionada. Como é que isso era da minha conversa com Deus? Eu estava sozinha, conversando em pensamento. Ele assim, se acalma. Tudo tem um porquê. Bom, conversaram muito e ele falou assim, você acha que eu devo curar sua filha, né? Mas eu não posso fazer isso, porque a lição dela é ficar desse jeito e eu vou te mostrar por quê. Ela teve uma visão espiritual da encarnação dela anterior, onde mostrava que aquela criança tinha sido um homem e a tinha matado por amor cego, já que ela não queria casar com ele e iria casar com aquele que hoje era o moleiro, o moço da carroça. E ele disse na hora que ela matou, você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Por isso ela tinha tanta dificuldade até de cuidar dessa criança. E ela ia com todo amor, mas ela sentia algo como se fosse um medo de um bebê, desde que nasceu. E quando ela tem essa visão espiritual, ela começa a entender. E quando ela tinha essa encarnação, ela tinha um irmão que era muito amoroso e ajudava ela, que era o filho bondoso. Bom, ela saiu dessa visão espiritual e o Cristo disse, sua vida vai mudar. Volta para casa, que as coisas vão começar a fazer sentido. O moleiro ainda fica com ela uns dias, porque ele tinha coisas do comércio, coloca de novo na carroça, ela, os 2 filhos e volta. Bom, passa-se o tempo, ela tem notícias que o marido caiu na vala, que foi morto. Ela continuou conversando com esse senhor que ia à casa dela, porque ela precisava de ajuda, né? Naquela época não trabalhava, dependia do marido para sustentar o pai. E eles foram se apaixonando, foram ficando mais amigos e casaram, e ele levou para morar naquela cidade aqui do povoado ao lado. Tiveram outros filhos. Aquela criança se revoltava, porque ela não falava, não andava, mas quando ela via esse movimento, ela se rebelava, porque ela não se admitia, ela não tinha permissão de ser cuidada por amor, ela tinha um ódio daquela mãe, um ódio do próprio pai, um ódio daquele senhor da carroça, do irmão, ela odiava todo mundo, e se odiava por estar naquela situação, se ela pudesse, ela mataria todo mundo e sairia correndo, e era um bebê. Mas o espírito não tem idade, né? A gente tem um corpo físico que vai crescendo, mas o nosso eu é o mesmo. E o tempo passa, e com tantos cuidados que ela recebeu, com tanto amor, ela começou a ficar um pouco mais maleável ao amor e desencarna já bem mais adiante. E nessa conversa que ela tem, no momento em que ela desencarna, eu quero ler para vocês. Por quê? Ela teve a dor de se sentir impossibilitada, paralisada no leito a vida inteira, recebendo amor e se recusando a receber esse amor. Ela prorrogou o sofrimento dela infinitamente, porque ela não entendia por que ela ia ser amada se ela se sentia tão culpada. Ela não sabia dessa história que a mãe viu através da bênção que Jesus deixou que ela visse. E aí diz assim, um dia, séculos atrás, aquela conhecida como minha mãe levou-me a Jesus. Viajei confortavelmente a seu lado, odiando-a por estar perfeita e bela, enquanto eu, impossibilitado de amá-la como um homem, disforme e preso num leito, no corpo de uma meninazinha enferma e indefesa, bradava mudamente contra os céus que me haviam colocado em tal situação. Chamava-me Esther, mas era Esaú. Quer dizer, aquela criança havia matado aquela mãe. Não vem assim para mim, por favor. E vocês vejam que o espírito ele não perde os sentimentos dele, bons ou ruins, mesmo estando no estado brigado, no estado de doença, porque o espírito ele é perfeito no que ele é. Os sentimentos estão vivos ali. E ela segue dizendo, o profeta não me curou. Nos braços de minha mãe, escutei sua gentil negativa e odiei-o. Ela, como criança, ficou com ódio do Cristo por não ter curado ela. Estava inapelavelmente condenado ao encarceramento no corpo físico defeituoso. Tinha eu, então, 3 anos, talvez. A existência pretérita, como Esaú, falava muito alto em mim. Quer dizer, ele era uma menininha de 3 anos, mas ele tinha um espírito com as lembranças e o ódio daquele homem forte que havia matado a própria mãe naquela encarnação. 25 anos permaneci na terra. Muito tempo de sofrimento, de reflexão, não é? Logo após a visita a Jesus, acentuaram-me a raiva, a revolta, o desespero,
compreendendo a inexorabilidade do destino, atado para sempre a um karma e a uma cama. Era ainda Esaú, o mesmo ódio, né? A mesma raiva. Gediadá, que era esse nome complicado do moço da carroça, amigo e benfeitor, trilhou os caminhos do verdadeiro amor, aquele que transcende os laços de sangue e supera as mágoas do passado. Como o odiei no começo, ainda era Esaú, e ela, minha mãe, Samara. Com o passar dos anos, consolidou-se a encarnação como Esther, e lenta e gradativamente operou-se a transformação espiritual mencionada pelo Mestre. Quando ele diz para a mãe que não poderia curá-lo, porque a cura dele seria aquele estado de sofrimento e dor que aquela criança tinha, a mãe não entendeu, e o espírito menos ainda. Aos 25 anos de vivências assim, ele começou a entender. A doutrina do Messias, em palavras e exemplos de meus pais, repudiava violentamente no início e começou a penetrar minha alma ulcerada, suave e docemente, até que eu, por ela, implorasse, ansiando pelas horas em que a família se reunia para o Evangelho de Jesus. Então, sentia-lhes o amor expresso no carinho com que me carregavam, nas mãos que me tocavam, nos beijos das crianças, minhas irmãs e irmãos. Marta, a mãe, recordando o que o Rabi dissera, falava-me com a naturalidade com que se dirige aos demais, como se eu pudesse lhe responder. Embora não pudesse falar, mentalmente formulava as respostas e, para meu espanto e alegria, ela costumava captá-los e, não raro, as reproduzia. Olha o que é amor de mãe. Falar com um ser que não fala, mas que tudo percebe, e no íntimo do amor tudo é respondido, porque o amor não tem palavras, ele tem energia. Ao abandonar o corpo, que me fora abençoada prisão, sentia-me Esther, era Esther, a filha muito amada de Marta e Gediadá, finalmente me reconciliado com Samara e comigo mesmo. 25 anos de sofrimento, que para ela foram a libertação de um ódio, de uma raiva, de um passado que a acusaram de grandes erros. Então, não existe dor? Existe. Existe sofrimento? Também. Mas o sofrimento depende da forma como a gente observa a vida e a dor que ela nos traz. Essa lição aqui ela é muito forte quando a gente lê a página por página, palavra por palavra, você vai se emocionando do início ao fim. Porque a gente se vê nessa história, porque quantas dificuldades a gente já passou na vida. Quem de nós aqui podia levantar o dedinho e dizer assim, eu nunca sofri? Não tem. O que tem são as nossas dores. E nenhuma dor vivida por nós aqui foi maior que a outra. Porque a nossa dor sempre é muito grande. Então que a gente saia hoje daqui felizes por saber que a nossa dor é lição e que ela nos fortalece. Ela não vem para nos derrubar, mas ela vem para nos ensinar. E que o Cristo jamais, em momento algum, deixa de nos ouvir. Lembra a conversa dele com ela, com a mãe? Numa oração que ela fez, ela ouviu, ele ouviu e respondeu. Então que a gente saia daqui fortalecido essa tarde, sabendo que Deus nos ouve, o Cristo nos ouve, a espiritualidade nos ouve, e que as nossas dificuldades e sofrimentos são só lições para que a gente se torne melhor. Que Deus abençoe vocês, que o final do sábado seja de paz e um domingo maravilhoso. Nós agradecemos a Débora pelos ensinamentos. E aí ela estava falando, eu falei no início, né? A gente, ainda brincando com vocês, falei, a gente vai ver por que a gente procura vir aqui. Para procurar entender e compreender as coisas. Porque a gente, às vezes, a gente vê determinada situação, ou escuta, ou vivencia, e a gente não aceita, porque... Mas por que comigo, né? Tem tanta coisa, tem tanta gente passando tão bem, passando por coisas tão belas, por que comigo não? É isso. Mas a gente tem que estudar para poder compreender isso tudo. Então, fica o nosso incentivo para o estudo dessa obra, dessa doutrina tão bela que é a doutrina espírita. Nós vamos pedir então a Neuza para fazer a nossa prece e em seguida
nós temos 2 avisos rapidinhos para passar para vocês, tá bom? Senhor Jesus, espiritualidade bondosa, agradecemos por esta tarde, por termos escolhido estar aqui, por termos a oportunidade de aprimorar o que nossas mentes e nossos corações já sabem. Toda essa lei está na nossa consciência. Nós muitas vezes temos que recordar, relembrar que Tu, Jesus, é nosso amigo, é nosso maior exemplo, nosso guia e modelo, e que nós aqui estamos para aprimorarmos, para melhorarmos o nosso caminhar, sabendo sim que são as dores, os sofrimentos, as angústias, as tristezas, que muitas vezes não compreendemos, que irão nos auxiliar. Mas também, Senhor, sabemos que Jesus está conosco todo o tempo, que Ele nunca nos deixa sozinho. Obrigada, Senhor, também por esta casa, pela espiritualidade amiga que nos acolhe sempre e que nos faz recordar como somos amados por Ti. Obrigada, Senhor, por todos os estudos que acontecem na casa e que nos auxiliam a esse despertar. E que possamos, a cada dia, a cada momento, recomeçar sempre. Porque assim seremos contemplados com a Tua paz e com a Tua luz. Obrigado, Mestre querido, e que assim, daqui para frente, nosso final de semana, nossa semana que irá iniciar na segunda-feira, nós possamos sentir o Teu coração e a Tua luz vibrando conosco. Que assim seja, graças a Deus. Os aplicadores de passe, por favor. Gente, os